transporte público, no ônibus, quando estava indo para a faculdade, e eu conversando com uma professora que também ela gosta muito da abordagem psicanalítica, inclusive eu acho que ela trabalha nessa linha, ela me empoderou em falar sobre isso. E eu tô aqui para dividir isso com vocês e dividir esse pensamento, esse questionamento. Bom, eu estava nesse transporte coletivo, e aí a gente estava passando por uma escola pública e um dos alunos jogou uma pedra no vidro de trás. O vidro de trás do ônibus, ele estourou para dentro, né? Então ele se estilhaçou todo em cima da gente. Na verdade, a gente achou que fosse um tiro. E aí todo mundo se jogou no chão, e aí foi uma situação bem violenta. Até porque tinha um recém-nascido e a pedra poderia ter batido nele, né? Quase machucou uma pessoa de uma forma bem grave. E aí foi uma situação muito complicada. E aí eu fiquei pensando muitas coisas sobre isso, eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando, eu fiquei muito pensativa. E eu escuto muitas vezes muitas pessoas falando sobre vitimizando esses indivíduos, né? Eu entendo sim que a gente passa por um processo de criminalização, né, do pobre. Isso é histórico, né? A gente tende a criminalizar o pobre, né? Isso é um fenômeno social, a gente precisa investigar isso e parar com isso, que isso não é verdadeiro. Eu acho que isso é uma tendência, isso é uma lógica dominante que a gente precisa travar ela. Mas assim, acredito também que na adolescência, né, a gente passa por um processo de transformação, né? Você não sabe se você é criança, se você é adulto, né? Você fica ali meio no meio termo. A gente passa por transformações físicas, biológicas, na puberdade, e isso também eu acho que influencia o comportamento. Eu entendo isso tudo, mas eu acho que vitimizar esses adolescentes, né, é falar para eles que eles só têm essa opção de existência e de comportamento. Eu não acredito nisso, né? O viés desse canal e o viés de eu estar falando é justamente ao contrário. É porque eu acredito no empoderamento do sujeito, eu acredito que o sujeito é ativo na autotransformação e na transformação social, né? Então, assim, eu não posso vitimizar o sujeito porque eu tô restringindo a existência dele, eu tô restringindo a existência dele, eu tô esmagando as potências dele, né? E não, ele é um ator social, né? E ele foi um ator de uma violência, né, gratuita. Então, assim, foi muito angustiante passar por isso. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Eu já passei por outras coisas, né, mas por isso nunca. O coração acelera, né, o seu corpo fica preparado para te defender daquela situação, né, para luta e fuga. E foi uma situação bem estressante. Muita gente estava chorando, foi uma situação bem irritante. E isso me deixou muito pensativa. Eu queria chamar vocês para esse questionamento, para esse pensamento, se vocês dividem ou não essa opinião, e aí me falem aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada por terem sido um continente pro meu desabafo.